uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje a nossa entrevistada é a Daniele Muriel de Oliveira. Ela é biblioteconomista. Vai explicar para vocês o que é esse nome que eu quase não consigo falar, né? O que esse profissional faz, como ela chegou até aí. E hoje ela é coordenadora da Biblioteca Usina do Saber do Hospital de Câncer de Barretos. Mas até chegar nessa Usina do Saber, nós temos muita história para contar para vocês. Tudo bem, Daniele? Tudo bem, doutor. Bom, conta pra gente como uma quase jornalista, né, se transformou numa biblioteconomista, ou o outro nome que você me falou nos bastidores que eu não consigo lembrar, depois você vai contar qual essa mudança da área da bibliotecária, biblioteconomista. Mas primeiro, conta um pouquinho pra gente, conta o pessoal de casa, você ia ser jornalista? Bom, na verdade, o desejo de ser jornalista, de ser repórter, né, é o que me acompanhava na infância, na adolescência. Eu sempre fui muito curiosa. Vamos né? trocar então de dois. Na escola, eu sempre estive envolvida com os projetos que tinha. Eu estudei numa escola em que existiam professores muito bons e eles desenvolviam projetos lúdicos, né? Projetos teatrais. Tinha um projeto que eu gostava muito, que era chamado de Noite da Poesia. Mesmo depois de sair da escola, eu voltei a participar de algumas apresentações como convidada. Então, eu sempre fui muito curiosa, gostava de frequentar a biblioteca, tinha um incentivo em casa, né, dos livros, que minha mãe sempre gostou de ler muito, e eu adorava fazer redação, eu adorava tudo que estivesse ligado a texto, e então eu pensava em ser repórter. Mas aí, chegando no terceiro colegial... Antes do terceiro colegial, o que é Noite da Poesia? A Noite da Poesia era uma atividade, né, voltada para a apresentação. Então, era escolhido um tema para aquela noite. Em Monte Alto. Né, isso em Monte Alto, na escola Nelly Badurcano. Né? Era escolhido um tema, isso acontecia anualmente. E eram meses de preparo. Por exemplo, eu me lembro de um ano em que o tema escolhido foi o circo. Né? Então, os professores levantavam diversos autores que trabalhavam essa temática em seus livros, em suas poesias, e montavam apresentações. Então, os alunos se envolviam. Então, era uma atividade, uma noite voltada para dança, para apresentação de artes e declamações de poesias. Então, jornalista e atriz também. Talvez tenha, né? Tinha essa vontade, gostava de estar em meio, né, a essas atividades. Mas aí, quando eu cheguei no terceiro colegial... o curso de jornalismo era muito concorrido nas escolas estaduais e eu não me sentia totalmente preparada vindo de uma escola pública, né? Cursei todo, né, um primário, colegial em escola pública, ensino médio, ensino fundamental. Eu não me sentia totalmente preparada para, de repente, entrar numa faculdade, né, tão concorrida. Então eu fui procurando outras opções, mas eu queria algo ligado à informação, né? E aí, folheando os catálogos, né, isso com 17 anos, folheando os catálogos, né, ainda meio perdida. Ainda meio perdida, folheando os manuais, né, das universidades, né, os guias de cursos, eu descobri a biblioteconomia, né? Até então, eu nunca tinha conhecido um bibliotecário, porque as escolas, geralmente, quem coordenam as bibliotecas são professores, né? A gente não tem aí os bibliotecários atuando em todas essas escolas, infelizmente. Eu descobri através de curso e fui pesquisar. Conversei com alguns professores. Dani, acho que você tem perfil, vai lá, porque o curso tratava de informação, né? Porque dentro da biblioteconomia existiam várias possibilidades de atuação, né? E então eu prestei o vestibular em 98, final de 98. Mas aí você chegou em casa um pouquinho e falou, pessoal, vou fazer biblioteconomia. Na verdade, quando eu disse eu vou prestar vestibular, como eu sempre fui muito, não sei se envolvida aí com a parte de política, fazia parte do Grêmio Estudantil, né? Gostava de estar sempre nessas atividades, esses movimentos, agitando. Sempre gostei disso. Minha mãe achava que eu fosse fazer sociologia, que eu fosse fazer qualquer outra coisa, né? Mas então, quando eu descobri a biblioteconomia e vi que era um curso não tão concorrido, mas que tinha uma possibilidade e um campo de atuação profissional, porque a minha preocupação era também essa. Eu queria um curso que me possibilitasse ir para o mercado de trabalho. Não só fazer faculdade. Só fazer faculdade. Eu precisava trabalhar, né? Eu precisava, né, de um curso que me desse essas condições. Então, eu escolhi biblioteconomia, prestei em 98, fiz 18 anos e estava na faculdade. Então, eu saí da minha cidade do interior, de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes na época, e fui para Marília, né? Então, em 99, eu comecei o curso de biblioteconomia, na época chamada de biblioteconomia e documentação, tá? Depois, houve em 2002, quando eu já estava saindo da faculdade, começou todo um movimento para mudar essa nomenclatura
em função até dos avanços na área de ciência, tecnologia, né, dos avanços porque hoje informacionais. o nome biblioteca parece uma coisa Isso parada, não é assim, restringe né? muito, e não é assim, né? Hoje, a maioria dos cursos, a gente tem hoje o curso na USP, em Ribeirão Preto também, já é chamado de ciência da informação. Então, o profissional formado em biblioteconomia, ele pode ser chamado de biblioteconomista, de bibliotecário ou de cientista da informação. Que era esse nome que eu não conseguia lembrar, cientista da informação. Isso. Que hoje, todo mundo já sabe, você em casa já sabe, que o bem mais valioso é a informação. A informação. É a informação. Então, eu vou fazer Isso geralmente a gente costuma fazer lá no final do programa, mas hoje, em especial, nós vamos fazer no começo. Vamos explicar um pouquinho mais a fundo biblioteconomia, cientista da informação, porque nós precisamos. Você falou que não tem muito, né? É uma profissão que o pessoal deixou de lado, mas provavelmente com essa mudança de nome, a busca vai ser um pouco maior. Isso. Então vamos lá, ciência da informação. Conta um pouquinho pra gente dessa profissão, Daniela. Então, essa profissão de bibliotecário, cientista da informação, é uma profissão que ela não tem cursos, não é uma profissão que tem cursos, um número muito grande de cursos oferecidos, né, em todo o Brasil. Né? Aqui no estado de São Paulo, eu não vou conseguir dizer do Brasil todo, mas no estado de São Paulo nós temos na USP de São Paulo, USP de Ribeirão Preto, na Unesp Campus de Marília, né? Temos na UFSCar também, né? Aí eu me lembro de Minas, que a gente tem na Federal de Minas Gerais. Então, a maioria das faculdades que oferecem esse curso são faculdades públicas. Tá? O que é ser bibliotecário? O bibliotecário ou cientista da informação, ele é formado para trabalhar no tratamento e organização da informação. Então, imagine você chegar numa biblioteca, né? Eu vou dar o exemplo de biblioteca, porque biblioteca ainda é o campo maior de atuação desse profissional, né? O maior campo de trabalho. Mas a biblioteca hoje em dia já tem internet, já o computador está lá. Claro, você tem os livros físicos, mas não é só isso. Isso, existem muitos bibliotecários que trabalham com os profissionais da área de tecnologia da informação no desenvolvimento de programas, né? De softwares. Né? Existem muitos bibliotecários que trabalham em escritórios de advocacia, em escritórios de engenharia. Por quê? Porque o bibliotecário ele desenvolve habilidades durante sua formação para organizar e tratar a informação independente do seu suporte. Seja informação digital, informação, né, no suporte físico, que é o livro, a revista. Então, ele desenvolve essa habilidade. E o bibliotecário ele trabalha em cima de códigos. Né? Então, existem os códigos de classificação, códigos de representação descritiva do material. Então, ele trabalha nessa organização. Imagine você entrar numa biblioteca onde os livros estão todos desordenados, né? Não vai achar nunca. Não vai achar nunca. Então, lá a gente tem, vamos supor, o código 100, que é o código de área de filosofia, né? 340, área de direito, 150, área de psicologia. E dentro dessas grandes classificações, por exemplo, filosofia, eu tenho as subclassificações, né? Que aí tem filosofia... comportamental, um exemplo. Aí eu Vamos tenho dizer tudo que isso. o cientista da informação é um Google humano, mais ou menos. Ele tem acesso a várias informações, ele conhece várias coisas e consegue ajudar quem está procurando. Isso. Aí você tocou num ponto importante para mim, né? Porque dentro da faculdade existem várias possibilidades de atuação, né? Tem o bibliotecário que só trabalha mais com pesquisa, tem o bibliotecário que trabalha mais no processamento técnico, que é a parte de catalogação, classificação do material. E eu me identifiquei muito na faculdade com o bibliotecário, né, como a área de referência. O que seria essa área de referência? Essa área de referência é o bibliotecário que trabalha diretamente com o usuário da biblioteca. Né? O usuário chega lá e fala, Daniele, eu preciso de um livro, eu preciso de artigos que falem sobre um relacionado tema. E eu vou ajudar, mas você precisa para quê? O que você quer com aquilo? Então, eu vou ajudar, né, o bibliotecário de referência, ele ajuda esse usuário a chegar a atender a necessidade dele. Então, e ajuda muito bem, viu? Diga-se de passagem. Eu utilizei esse serviço. Então, a gente vai dar meios para que ele consiga atender, né? Até porque hoje o número de informação é muito grande. Às vezes a pessoa, principalmente quando está estudando, ela não tem tempo, né, de ler tudo que está disponível para ela. Ela precisa de um filtro. Fixa no nome, isso, né? E não sai ampliar. daquilo. E às vezes as pessoas chegam numa biblioteca e falam, eu quero o livro de fisiologia do Guyton. Mas a gente não tem o Guyton, mas espera aí, o que você precisa dentro de fisiologia? Eu preciso de fisiologia do movimento. Então vamos trabalhar com outro autor. Olha, eu não tenho o Guyton, mas eu tenho esse. Então o bibliotecário ele tem, né, esse conhecimento, ele consegue ajudar o usuário.
muitas vezes substituindo, atendendo a necessidade dele, não com um padrão, né, não com algo fixo que ele chega, mas aí dando para ele outras possibilidades para que ele consiga suprir a necessidade. E como nós já falamos, né, a informação é o bem mais valioso que nós temos, e como cientista, como organizador dessa informação, então o campo de trabalho está aberto. Tá aberto. Com poucas faculdades, como você disse. Está aberto, né? Eu tive, assim, o privilégio de, desde que me formei, eu estou empregada, né? Eu me lembro de ter ficado desempregada um mês por escolha minha, foi quando eu saí Dá uma descansada? de uma faculdade, da faculdade em que eu trabalhava, e resolvi ficar em casa por um tempo. Mas o campo está aberto, sim, existem vários concursos, né? Em cidades maiores, a procura por profissionais dessa área é muito maior também, né? Se você procurar São Paulo, né, as grandes capitais, a briga é muito grande por esse profissional. E no interior a briga é grande principalmente entre as faculdades, porque é difícil trazer para cidades do interior um profissional dessa área, né? E o Ministério da Educação exige esse profissional para que os cursos, as faculdades funcionem regularmente. Bom, mas de Monte Alto, Marília e Barretos, vocês vão saber já como foi feita essa transferência, essa mudança de cidades no nosso próximo bloco. Não esqueça de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Você vai ficar agora com o quadro Aconteceu e voltamos já. No último domingo, dia 18 de agosto, ocorreu no Rancho Pontos de Pouso, no Parque do Peão, em Barretos, a 10ª premiação do Hospital de Câncer de Barretos para os funcionários dos Correios. Todos os anos, diversas agências se unem à instituição na arrecadação de recursos através da venda de CDs, agendas e do livro Acima de Tudo o Amor. E por isso que esses 10 anos, os frutos foram imensos. Foram 10 milhões de arrecadação livre para o hospital, do trabalho de cada um de vocês e de todos o restante da família de vocês dentro do estado de São Paulo, que agora ultrapassou já do estado de São Paulo, já tem mais 2, 3 estados entrando na vida do hospital. Ao todo, foram contemplados 74 membros dos Correios. Nesta edição, um diferencial. Além dos funcionários destaques do último ano, foram premiados alguns colaboradores destaques dos últimos 10 anos de parceria. Ao final da noite, também no Parque do Peão, aconteceu o show em prol à instituição. Cleudibay Rafael, João Bosco e Vinícius e Michel Teló, em um super show onde toda a renda será destinada ao Hospital de Câncer de Barretos. Voltamos, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje a nossa entrevistada, Daniele Muriel, ela é biblioteconomista ou cientista da informação aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Aliás, no nosso bate-papo ela ainda não chegou aqui em Barretos, você ainda está em Marília, né, dona Dani? Conta isso pra gente. Acabou a faculdade. Isso, terminando a faculdade em 2002, dezembro de 2002, eu fui para São Paulo, né, em fevereiro de 2003, fiquei em São Paulo até outubro de 2003, então voltei para o interior, que minha família é de Monte Alto, na época eu era noivo, o noivo de Taquaritinga, e não sei se por intermédio dele ou não, eu consegui, né, um emprego na faculdade em Taquaritinga, né, que era do lado da minha cidade, então estava tudo muito fácil ali, né? Uma Vamos das ficar funções perto da família e tal. biblioteconomista, como você já falou, né? A Isso. faculdade precisa, é quase uma obrigação. É obrigado, né? O Ministério da Educação não aprova, não regulamenta os cursos se não houver um bibliotecário formado, com registro no conselho, na instituição. Então, eu trabalhei em Taquaritinga, nessa faculdade, né? Até setembro de 2005. Mas em 2004, sempre buscando oportunidades de aprendizado, novas oportunidades de atuação profissional, eu soube de uma vaga no Hospital de Câncer de Barretos. Já conhecia o hospital antes? Conhecia de ouvir falar, né? Na minha cidade, em Monte Alto, muitas pessoas fazem tratamento aqui ainda hoje, né? Então, existe todo um movimento da comunidade lá, na realização de eventos em prol ao hospital. Uma festa muito grande em Monte Alto aqui, para o hospital também. Então... Né? Então, eu conhecia o hospital, mas eu nunca tinha vindo até o hospital. Eu não conhecia a estrutura do hospital. E não conhecia a fundo também a história da instituição ainda. Mas ainda assim, eu vi a oportunidade, vaga de bibliotecário no Hospital de Câncer de Barretos. Eu enxerguei ali um campo, né, uma possibilidade de atuação e aprendizado profissional. Por quê? Porque até então, muitos profissionais, poucos eram os profissionais que trabalhavam em hospitais, instituição de saúde,
né? Esse boom aconteceu, acho que mais a partir de 2005, é que outros campos de atuação foram se formando para esse profissional. E eu vim, então, participar desse processo seletivo em 2004. Concorri com mais 8 bibliotecários na época, né? Não entrei em 2004, né? Quem entrou na época foi a Patrícia. 10 meses depois, eu estava em casa, porque eu tinha pedido demissão da faculdade em que eu trabalhava, estava descansando um pouco, e o hospital me ligou, né? Ligou e a Daniele, sim. Olha, Daniele, tem uma vaga para bibliotecária aqui no Hospital de Câncer de Barretos, nós gostaríamos de saber se você tem interesse. Eu lembro que na época eu até questionei e disse, olha, é uma vaga nova ou é para substituir a bibliotecária que entrou ano passado, né? Não, é uma vaga nova. Então, eu vim para cá, né? Na época não teve processo seletivo, eu suponho que eu tenha ficado em segundo lugar no processo em que passei. E então, eu comecei a trabalhar aqui na instituição. No caminho de Monte Alto ou Taquaritinga para Barretos, o que você veio imaginando que eu vou fazer numa instituição de saúde? Então, veio alguma ideia, falou, quero desenvolver isso? Na verdade, a primeira vez que eu vim foi achando que eu iria trabalhar com pacientes, né? Achei que tivesse uma biblioteca voltada para pacientes, né? Quando eu cheguei aqui, o pessoal me explicou e me passou que não, que o trabalho seria com os médicos e demais colaboradores da instituição. Então, a partir daí, eu passei a pesquisar na internet o que fazia um bibliotecário na área de saúde, né? O que fazia um bibliotecário dentro de hospital. Então, eu tomei como referência as bibliotecárias do Hospital Albert Einstein, né, Sírio-Libanês e a C. Camargo, que são hospitais que têm bibliotecário já a longa data, né? E aí eu descobri que elas trabalhavam muito com pesquisa, auxiliavam os profissionais no desenvolvimento das teses, dissertações, né? Pesquisa em base de dados. Foi então que eu conheci o Vancouver. São as leis que regem uma tese. Isso, exatamente. Acho que esse foi o primeiro desafio enquanto bibliotecário dentro do Hospital de Câncer de Barretos. Aí eu fui contratada. Quando cheguei aqui no final de novembro de 2005, a biblioteca não é o que a gente conhece hoje, né? O IEP não existia, o Instituto de Ensino e Pesquisa. Um pouquinho atrás, Daniela, quando você chegou, você pesquisou, bom, vou ter que trabalhar com teses, com trabalhos, desenvolvimento de MBAs, e aí que foi quando você chegou por aqui, o que você falou? O que você pensou? Bom, que tem gente que tem inclinação para a área científica. Isso. Né? Qual foi o seu pensamento nessa hora? Então, isso me fez me lembrar daquela habilidade e do gosto que eu tinha na faculdade pela área de referência durante os meus estágios, né? Então, eu visualizei no trabalho que eu iria desenvolver aqui essa possibilidade, né? De estar em contato direto com os meus usuários, principalmente na parte de pesquisa, né? Eu tinha uma bagagem de pesquisa, que durante a faculdade eu fui pesquisadora do CNPq, né? Desenvolvi então, um projeto. Já estavam contaminadas? Já estava contaminada e estou até hoje, né? Na verdade, acho que quem gosta, desenvolve o gosto, não esquece mais, né? Então, eu fiquei por 3 anos, são 4 anos de faculdade, eu fiquei durante 3 anos desenvolvendo um projeto pelo CNPq, onde eu trabalhava com leitura de estratégia profissional com profissionais bibliotecários, né? Então, foi um projeto que eu aprendi muito, né, em cima desse projeto, principalmente a questão da pesquisa, da rotina, da importância. E pôde implantar esse conhecimento aqui. E pude trazer isso aqui para o hospital, né? Isso me ajudou muito. Até porque quando eu cheguei, né, a bibliotecária, nós não dispunhamos de muito recurso aqui na biblioteca ainda. Essa área ainda estava se formando, não existia o IEP. Hoje a gente tem, né? E aquele confronto da área da saúde, você bibliotecária, o que você está fazendo aqui? Isso, né? Demorou muito para as pessoas entenderem o que o bibliotecário fazia aqui. Que você não ia só buscar o livro e explicar o que tinha no Isso, livro. demorou muito para as pessoas entenderem a importância desse profissional, que esse profissional podia vir a somar, né, para as demais atividades. Então, eu cheguei aqui numa época em que o primeiro grupo de médicos estava terminando o mestrado. Né? Nós tínhamos um grupo de 5, 6 médicos que estavam prestes, assim, faltava pouco para defender. Eles precisavam muito dos artigos na época, precisavam da questão da parte de formatação de teses, né? Então, eu fazia a busca desses artigos, desses resumos, conforme eles me passavam os temas e eu ia buscar para trazer para eles de uma forma mais filtrada, né? E eles selecionavam o que realmente era importante. Depois, eles redigiam as teses
E então eu fazia parte de formatação com base nas normas existentes, né? Então eu acompanhei todo esse processo. Na época a biblioteca tinha um computador para o usuário, né? E um computador para o profissional. Mas eu acho que o grande marco para mim nesse período, quando eu cheguei aqui, os outros profissionais da instituição, eles tinham um certo receio de frequentar a biblioteca. Os enfermeiros, os assistentes sociais, o pessoal da hotelaria, higiene e limpeza, o pessoal das demais áreas acreditavam que a biblioteca era só para os médicos. Então, quando eu dizia, mas você não frequenta a biblioteca? Não, mas a biblioteca é só para médicos. Existia um medo, um receio muito grande. Mesmo os profissionais que estudavam. Acho que o grande marco para mim foi ter conseguido tirar esse medo deles. Quebrar esse paradigma. A biblioteca é para todo mundo. Isso, a biblioteca era para todo mundo. Né? O bibliotecário estava ali para atender a todos eles. Os serviços que a biblioteca oferecia era para todos aqueles que precisavam dela. Eu acho que esse foi o grande marco para mim nesse período em que eu estive na biblioteca. E você vai contar não só essa grande mudança, mas todas as outras que você fez aqui no hospital e, claro, esse seu novo projeto no nosso próximo bloco. Acesse o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Nós voltamos já já, você vai ficar agora com o quadro Conhecendo. O departamento de pós-graduação ele está localizado no Instituto de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital do Câncer de Barretos. O instituto foi inaugurado em 2009, porém a pós-graduação só teve a aprovação da CAPES, que é o órgão do governo que regulamenta, em 2011. Então ele é composto por uma pró-reitoria, que é a doutora Edmundo Carvalho Maulade. Ele tem também a secretaria, tem o coordenador, a doutora Demar Longato, e uma CPG, que é o Conselho da Pós-Graduação. Esse conselho é responsável pelas diretrizes, todas as regras e de tudo que acontece, aprovações de alunos dentro da pós-graduação. Essa pós-graduação é na linha stricto sensu, então é voltado à linha acadêmica. Então, pesquisadores são o público que nos procura. E que são pesquisadores? Pesquisadores são pessoas curiosas, que têm dúvidas, têm perguntas e querem encontrar as respostas a essas perguntas, essas dúvidas. Então elas pesquisam e ao descobrirem ou encontrarem essas respostas, elas publicam essas informações em artigo científico. Então elas acabam compartilhando os seus achados, suas respostas em artigo. Projetos mais elaborados, mais extensos, podem tornar-se como um projeto de mestrado ou de doutorado. O nosso mestrado, ele tem 24 meses e o doutorado pode ser de 36 meses ou 48 meses. Qual que é a diferença? Para quem já tem o título de mestre, pode se inscrever no doutorado, e aí ele terá 36 meses para desenvolver. Para quem não tem título de mestre, pode se inscrever no doutorado diretamente, então ele terá 48 meses para desenvolver a sua pesquisa e fazer a defesa dessa tese. Informações sobre inscrição. Quem pode se inscrever? A pós-graduação do Hospital do Câncer de Barretos, primeiro, não é somente para funcionários daqui da instituição. Ela é multidisciplinar, ou seja, também não é só para médico ou só para enfermeiro. Então eu tenho nutricionistas, eu tenho até educador físico, fonoaudiólogos, psicólogos, farmacêuticos, pessoal da biomedicina, biotecnologia. Iniciada em 2011, agora em 2013, estão acontecendo as primeiras defesas de mestrado. Para doutorado, a partir de 2015, teremos defesas de doutorado. Hoje, embora eu disse o programa ele aceita inscrições não só de funcionários, 70% é de colaborador do hospital, ou seja, profissionais com vínculo na instituição, médicos, psicólogos, enfermeiros. E 30% são pessoas sem vínculo, ou seja, são profissionais que têm bolsas de estudo. Essas bolsas de estudo podem ser financiadas por agências de fomento, como a FAPESP, o CNPq, entre outras particulares também. E para se inscreverem como candidatos, né, ao processo seletivo, podem entrar no site da instituição, que é o hcancerbarretos.com.br, e na aba Ensino e Pesquisa, ao clicar, vocês já vão encontrar lá pós-graduação. Lá tem
informações sobre o programa, como corpo docente, linhas de pesquisa, o calendário de atividades e editais que estão vigentes. Inclusive agora o nosso edital ele funciona em fluxo contínuo. O que quer dizer? Eu não tenho mais um período, uma data específica para receber essas inscrições. Eu recebo inscrição em todos os meses do ano, a qualquer momento. O candidato conseguiu reunir toda a documentação escrita no edital para se inscrever. Após a análise, a gente confirma essa inscrição e é agendada uma prova específica para este processo seletivo, precedido de entrevista, etc. Aí essas informações estão todas lá no site, na seção editais. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje a nossa entrevistada é a bibliotecária Daniele Muriel. Daniele, você contou pra gente que os funcionários eles tinham medo da biblioteca, os colaboradores, isso é coisa de médico, às vezes o médico não tinha tempo para ir lá, a biblioteca ficava parada, né? Aí você começou a fazer um trabalho para trazer todos os funcionários para dentro da biblioteca. Conta pra gente como isso aconteceu, quem eram esses funcionários e o que eles fazem hoje dentro dessa biblioteca. Isso, na verdade, esse medo, eu não sei se era medo a palavra exata, mas o que os colaboradores tinham era um certo receio. Por quê? Porque até então a biblioteca não tinha sido divulgada, né? Os trabalhos que a biblioteca oferecia não eram divulgados para esses colaboradores. Então, muitas vezes, assim, boa parte dos nossos colaboradores estudam, né? Ou estão fazendo num curso de nível técnico, outros até nível superior. E quando eles precisavam de algum recurso, de algum serviço, eles tinham que procurar ou a biblioteca da faculdade ou a biblioteca municipal. E às vezes a falta de tempo, né, em função de estar, né, a maior parte do dia dentro da instituição, dificultava isso. Então o que eu fiz? Passei a divulgar, né? Então o boca a boca foi a minha alternativa, né? O marketing seu foi isso, foi o boca a boca. Eu passei, criei um meio de que eles conhecessem primeiro a biblioteca e eles, ainda hoje eu sou carinhosamente chamada como a Dani da biblioteca, porque eles passaram a conhecer a biblioteca pela Dani, né? Pela Dani, como eles me chamam. Por quê? Porque o bibliotecário, ele é o mediador, né? Entre o leitor e o livro, entre o usuário e a biblioteca. Então eu comecei a divulgar. Então a pessoa, quando eu via que tinha ali um funcionário precisando fazer uma pesquisa, eu falava, olha, vai na biblioteca, lá nós temos livros que falam sobre esse assunto. Olha, lá nós temos internet, você pode estar pesquisando. E além disso, a gente desenvolvia um trabalho de orientação desses profissionais. Então ele queria fazer uma pesquisa, mas ele não sabia onde buscar a informação. Então existem, né, sites de busca, bases de dados específicas na área de saúde. Então quando eles vinham com alguma dificuldade, eu muitas vezes sentava do lado desse profissional e dizia para ele, olha, você pode usar a Bireme, você pode usar o Cielo, você pode usar o Lilacs, né? E muitas vezes também era dado para esses profissionais cursos de pesquisa. Então, isso foi fazendo com que eles perdessem o receio de frequentar a biblioteca. Então, o João vinha até a biblioteca hoje e eu o ajudava. Ele contava isso para Maria e a Maria contava para Laura. Passa lá que a Dani dá um jeito no seu TCC. Ela te ajuda com pesquisar. Passa lá que a Dani te ajuda. Isso. E ficou dessa forma, né? Então, hoje ainda esse trabalho é feito, né? Hoje existe a biblioteca técnica, hoje com mais recursos, com uma quantidade maior de computadores, né? E tem um profissional, né, capacitado ali para continuar a orientar esses profissionais. Nessa época que o pessoal, claro, no começo foi um pessoal mais técnico, mais busca de artigos, mas tinha alguém que aparecia lá, como diz o ditado, caía lá de paraquedas e falava, Dani, eu preciso queria um livro não didático, mas um livro de história, algum livro de informação. Sim, Isso acontecia? Isso acontecia muito, né? Muitos profissionais queriam um livro para relaxar, né? Porque uma coisa é você buscar a biblioteca por necessidade técnica. Eu preciso ir até a biblioteca buscar um livro para me ajudar nos afazeres da faculdade, do meu curso, coisas do tipo. Outra coisa é você procurar a biblioteca porque você gosta de ler, né? Então, até há um tempo atrás, isso era algo que faltava aqui na instituição. Porque assim, a biblioteca técnica, ela dispõe de livros técnicos, né, mas ela não tinha um acervo voltado à literatura. Ela não tinha um acervo voltado a outras áreas, né, como filosofia, como psicologia,
como os livros motivacionais. Então isso faltava. E era um desejo dos nossos colaboradores dispor de um espaço desse aqui na instituição. Muitas vezes os profissionais me procuravam assim, Dani, mas eu queria um livro de poesia, mas eu queria um romance, você não tem tal livro que, né, saiu agora, que foi lançado, e infelizmente nós não dispunhamos desse recurso até então. E o que culminou, né, para, claro, a chegada nessa situação, aliás, como é chamada? Biblioteca técnica é quando é a área vamos colocar, medicina, fisioterapia, direito e tudo mais. Isso, a biblioteca técnica ou especializada, né, é uma biblioteca que atende a uma determinada área do conhecimento, né? No caso, a nossa biblioteca técnica e nossa biblioteca especializada, ela atende as áreas de saúde, né? Medicina, fisioterapia e as demais áreas de saúde. E a outra biblioteca, em geral, é biblioteca mesmo? A outra a gente chama de biblioteca, né? Porque ela tem também alguns livros didáticos, ela pode ter ali livros de português, livros de matemática, de química, mas ela tem também um acervo todo voltado à literatura. Quando a gente diz literatura, a gente está englobando aí todas as áreas. E essa biblioteca, né, que você vai começar a contar para a gente agora, foi feita uma sementinha, foi desenhado um projeto que veio a se tornar a Usina do Saber. Não é isso. Mas antes da finalização, como você começou a pensar nessa ajuda ao colaborador, nessa ajuda a essa pessoa que buscava ler? Como você começou a pensar isso lá atrás? Falou, vou desenvolver assim? Teve um planejamento, um projeto? Como foi isso? Então, na verdade, essa ideia de abrir um espaço para o colaborador voltado à literatura existia, né? Era uma ideia que estava adormecida, que a gente algumas vezes, junto com a gestão de pessoas, colocava em discussão, junto com o departamento de gestão de pessoas, mas nós até então não havíamos buscado meios de colocá-la em prática. Eis que surge no Hospital de Câncer de Barretos o Instituto Brasil Leitor, né? Porque a ideia do projeto que nós temos hoje, a forma como ele funciona hoje, veio do Instituto Brasil Leitor. Que seria? O Instituto Brasil Leitor é uma instituição voltada à promoção e formação de leitores por todo o Brasil, né? Então, o Instituto Brasil Leitor, quem passa pelos metrôs de São Paulo, pelas estações de metrô, por algumas estações de trem, podem visualizar algumas bibliotecas no metrô, né? Tem biblioteca na estação de trem, outras empresas também que aderiram a essa biblioteca corporativa, que nós chamamos. Isso tudo é uma ideia do Instituto Brasil Leitor. O que o Instituto Brasil Leitor faz? Ele seleciona, por meio de critérios, né, que eles definidos, critérios técnicos, empresas potenciais para ter uma biblioteca. Eles vão avaliar aí o porte dessa empresa, o tipo de trabalho que ela desenvolve, né? E consegue identificar a necessidade e a possibilidade dessa biblioteca vir a dar certo. A necessidade de formar leitores, de estabelecer um contato entre o leitor e os livros dentro dessa instituição. Então, o Instituto Brasil Leitor, ele enxergou no Hospital de Câncer de Barretos um centro de formação de leitores em potencial. Ele trouxe para cá a ideia, a nossa diretoria, juntamente com o Departamento de Gestão de Pessoas, abraçou essa ideia por acreditar que a leitura ela contribui para a qualidade de vida do funcionário, que a leitura propicia o desenvolvimento intelectual, que ela propicia o desenvolvimento, né, de novas percepções e que ela ajuda a mudar uma realidade, né? Então, o hospital abraçou essa ideia. E isso culminou na Biblioteca Usina do Saber? Isso culminou na Biblioteca Usina do Saber. Que você vai contar pra gente já já. Bom, acesse nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Você vai saber um pouquinho da Usina do Saber, você vai saber um pouquinho de tudo o que acontece aqui no hospital através do site. Dá uma passadinha por lá. Agora você vai ficar com o quadro Uma Dose de Saúde e voltamos já com todas essas informações para você. Bem, o câncer de pele é uma lesão, uma ferida que aparece na pele e tem algumas características. Ela pode ser elevada, pode sangrar e que não melhora com nenhum tipo de pomada e normalmente também
ela já está ali na pele da pessoa há mais de 2, 3 meses. O tratamento do câncer de pele é basicamente cirúrgico, né? É feita uma pequena cirurgia no local, normalmente já resolve o problema, a pessoa já sai tratada, já sai curada. Alguns raros casos, alguns casos mais avançados, às vezes é feita além da cirurgia, é feita uma quimioterapia ou também uma radioterapia. Os principais fatores de risco para o câncer de pele seria o sol, né? Então, são pessoas que já têm um longo período de exposição solar. Acomete principalmente as pessoas acima dos 40 anos e que de cor clara, né, descendentes de europeus, e que trabalham sob o sol, né? São trabalhadores que trabalham na lavoura, pessoal que trabalha no trânsito, os agentes comunitários de saúde. A prevenção do câncer de pele é feita basicamente se evitando o sol e se expondo em horários de pico do sol, tá? Para quem trabalha em áreas com bastante exposição solar, é aconselhável o uso de mangas compridas, chapéu, protetor solar, pelo menos 3 vezes por dia, e evitar o sol no horário entre as 9 da manhã e as 4 da tarde. Voltamos, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Daniele está contando um pouquinho para a gente desse trabalho do bibliotecário, do cientista da informação e como isso culminou num trabalho que o nome é Usina do Saber, levando o conhecimento, a leitura até os nossos colaboradores. Daniele, mas a leitura não é um hábito do brasileiro, não é verdade? Não, não é um hábito do brasileiro. O que mostra a importância desse nosso projeto dentro da instituição. Por quê? Porque uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro em 2011 mostrou que 45% da população brasileira não tem o hábito da leitura. Vale dizer que isso mudou muito, né? O hábito da leitura ele vem sendo desenvolvido e avançou muito se compararmos com os dados de 1995, onde 90% da população brasileira não lia. 90%? 90% da população brasileira não lia em 1995. Hoje, 45% da população brasileira não lê. O que é considerado um leitor? Né? Eu li um livro hoje, eu sou leitor? Não. É considerado leitor o indivíduo que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Esse é o considerado leitor. Né? Então não adianta eu ler um livro no ano... Quase sou um leitor. Quase sou um leitor. 70% de um leitor. Então nós vamos mudar isso, precisamos mudar. Então, esse é mais um desafio, né? Porque essa questão da leitura no Brasil, do hábito de leitura, é um problema cultural, né? É um problema tão antigo que desde a década de 70, né, o governo, né, instituições voltadas ao incentivo à leitura, têm criado programas de incentivo à leitura para melhorar a qualidade de leitura entre os brasileiros. Né? Tem aí programas como o ProLer. O que acontece é que boa parte desses programas são voltados para a leitura nas escolas, né? Mas ainda há muito o que se fazer. Por quê? Porque existem os programas, tá, que não chegam em algumas regiões do nosso Brasil e falta investimento. Falta profissional capacitado para mediar essa leitura. Falta professores, né? Porque o professor e o bibliotecário, eles são vistos como os profissionais mediadores de leitura, né? E faltam bibliotecas. Muitas bibliotecas. E a importância, né, de uma pessoa ler não é só para se distrair, não é só para um conhecimento pontual, mas para aprender a falar melhor, exatamente, ter todo um... Como essa consciência que falta no cidadão, né? Porque as pessoas que leem mais, elas desenvolvem habilidade de escrita, elas desenvolvem habilidade de comunicação, né? Elas conseguem integrar-se socialmente de uma forma mais eficaz, né? Elas conseguem frequentar certos grupos de uma maneira melhor, mais adequada. Por quê? Porque ela consegue conversar com públicos diferenciados,
né? Ela consegue ter uma base, um conhecimento que lhe permite transitar em várias áreas. Ela consegue falar de diversos assuntos. Por isso a importância da leitura. Como os projetos, né, os programas do governo de incentivo à leitura, eles param muito na escola, né? O que acontece quando essa pessoa sai da escola? Ele continua sendo um leitor? Né? A gente já existe uma dificuldade de formar esse leitor dentro da escola. Quando ele sai da escola, ele sai para o mercado de trabalho, muitas vezes ele só lê o que ele é obrigado, ele só lê aquilo que é essencial para o... Até na minha época de vestibular eram os livros obrigatórios. Isso, né? isso existe ainda. Não sei se o nome ainda. é esse ainda. Isso mas se o nome já é obrigatório, então já é um pouco mais complicado. Isso, essa questão do obrigatório pesa, né? Dificulta ainda mais. Eu faço porque eu sou obrigado e pronto. E não é isso que a gente quer. Então, esse nosso projeto, Biblioteca Usina do Saber, em parceria com o Instituto Brasil Leitor, que tem todo um cuidado na escolha dessas empresas, né? Um projeto que o hospital, eu reforço, a diretoria e o Departamento de Gestão de Pessoas abraçou com muito carinho, entendendo a importância da leitura para a nossa instituição, para os nossos colaboradores. Ele recebe, uma vez que o Instituto Brasil Leitor, ele escolhe a empresa que vai receber, ele apresenta o projeto para a empresa, ele busca patrocinadores para esse projeto. Então, a nossa biblioteca, ela foi toda montada, desde a escolha do acervo, né, de todo o nosso material, os nossos equipamentos, né, o nosso mobiliário, foi todo patrocinado pela Usina Altamogiana de São Joaquim da Barra. Né? Então, a Usina Altamogiana, junto com o hospital, abraçou também a ideia e custeou a instalação da biblioteca aqui. É lógico que a longo prazo, né, a usina não vai custear esse projeto para nós por toda a vida, até porque ela deve ter a intenção de abrir esses projetos em outras instituições, outras empresas. Outros parceiros também. Isso. Então, aí compete assim, plantou-se a sementinha, né? E o hospital deve buscar parceiros para que essa semente continue dando frutos. E como está estabelecida essa biblioteca aqui no hospital fisicamente, onde que ela fica? Como que é o acesso? Quem procura? Quem vai? E quem deveria ir? A biblioteca foi inaugurada em 4 de setembro de 2012. Então, agora, o mês que vem, nós completaremos aí 1 ano de funcionamento. E a gente já tem resultados mais que satisfatórios, tá? Ela fica localizada na sala de conforto dos colaboradores, um espaço totalmente pensado e especial. Por quê? Porque a gente sabe que é uma correria o dia todo. Então, essa sala de conforto é um espaço onde o colaborador para dar uma descansada, ele almoça, ele vai ali tomar um café. E é nesses intervalos, nessas paradinhas, que eles vão até a biblioteca, né? Então, a biblioteca tem mais de 2.000 títulos hoje, de diversas áreas do conhecimento, né? Literatura, romance, filosofia, psicologia, os livros espíritas, os best-sellers, né? Tem aí Nicholas Sparks, que é um dos romancistas. 50 tons de cinza nós ainda não temos, mas já existe uma previsão de chegada. Que é um dos que mais vendeu. O livro do Henrique também está lá. O livro do Henrique Prata também está lá. E sai muito, viu? Os colaboradores procuram para conhecer a história da instituição, né? Então, nós temos livros diversos e temos um vasto acervo na área de literatura infantil. Por quê? Porque além de ter nossos leitores diretos, de formar leitores diretamente, né? O que eu considero os leitores diretos são os nossos colaboradores, os nossos funcionários, nós estamos também formando leitores indiretos. O que são os leitores indiretos? São os filhos dos colaboradores, os familiares, os amigos desses colaboradores. Qual colaborador que pode ir lá na biblioteca? Todo colaborador. Deve ir, na verdade. Todo colaborador é bem-vindo. Eu falo que quando me convidaram a assumir esse projeto, foi mais um desafio, né, aqui dentro da instituição. Por quê? Porque eu passaria a trabalhar com a formação de leitores. E trabalhar com a formação de leitores é trabalhar com a mudança de comportamento, né? Por quê? Muita gente acha que as pessoas não leem porque o livro custa caro, porque ela tem difícil acesso, mas não é. Pesquisas mostram que as pessoas não leem por falta de interesse. Elas alegam, eu não tenho tempo para ler, e elas alegam, mas eu não gosto de ler e eu não tenho interesse. Então, o que a Daniela, enquanto mediadora, pode fazer? Eu preciso motivá-los. No meio de um dia tão corrido, você vai ter que fazer a pessoa parar. Eu preciso, além do processamento técnico do material que nós temos, eu preciso o quê? Motivar esses colaboradores, eu preciso incentivá-los, eu preciso convencê-los de que a leitura pode trazer benefícios para a vida deles e dos seus familiares, dos seus amigos.
Então, esse é o grande desafio. E nesse primeiro ano, né, no primeiro aniversário, quais são os números que você pode contar pra gente? O que você... Não, esse número aqui é bom, mas esse aqui é o meu orgulho e eu tô focada nesse que vai ficar melhor. O que você consegue colocar pra gente? Então, hoje, os resultados são satisfatórios, né? Porque é um trabalho minucioso, né? É passo a passo, dia a dia, conquistar um usuário. E mais que conquistá-lo, eu preciso mantê-lo enquanto leitor. A fidelização. Fazer a ele fidelização, voltar. Exatamente. Eu preciso que ele volte. E o que faz com que ele volte? É o bom atendimento, é ter algo... Se eu não tenho o que ele procura, quando ele chega e me pede 50 tons de cinza, eu preciso conhecer o meu acervo e dizer, olha, eu não tenho 50 tons de cinza, mas eu tenho esse autor que fala pouco sobre o que você está querendo. Que essa autora teve essa inspiração, que ligou, que foi alguma ligação. Eu tenho que buscar alternativas para não perder esse meu leitor, porque se ele for procurar um livro e dizer se é simplesmente eu não tenho e não mostrar para eles as outras possibilidades, né, ele não vai voltar. Então, hoje nós temos 721 usuários cadastrados, tá? São mais de 3.360 empréstimos realizados nesse período de 12 meses. E esse é o meu grande orgulho, essa quantidade de empréstimos realizados, porque isso mostra que o quê? Que os leitores que se cadastram, que eles estão lendo, né? Lógico que eu tenho leitores que têm uma dificuldade maior para ler, então eles me ligam, que a gente tenta facilitar, como às vezes fica difícil para ele ir lá renovar o empréstimo, eles podem fazer isso por telefone. Então eles ligam e falam assim, olha, Daniele, eu não consegui ler no prazo estabelecido, tem como renovar para mim? Tem, a gente conversa, vamos renovar. Muitas vezes acontece do leitor pegar um livro e ele lê uma parte e diz, mas não era bem o que eu queria. Então, aí você trabalha e fala assim, olha, mas você tenta ler mais um tempo, mais um pouco, vamos substituir então, e se você ler tal livro, né? Então, hoje, desses usuários, 81% são do sexo feminino, tá? Você está com uma média de mais de 5 livros por pessoa, Isso. Né? E você falou uma a cada 3 meses, a então cada 3 já meses. são leitores. E são leitores. Né? Então, esse é o meu grande orgulho. Que 1 a cada 3 meses, né? São 4 no ano. Isso. Se você não tem um ano, já está com uma média de 5, então você tem Isso me mais faz de 720 acreditar leitores. que o nosso projeto tem valido a pena. Né? Isso me faz acreditar que o nosso trabalho tem significado algo novo na vida desses nossos colaboradores. Tem que lembrar que o colaborador pega esse livro e leva para casa. Leva né? para casa. Ele não fica aqui. E você sabe que é interessante que muitos dos nossos colaboradores, eles trazem o livro todos os dias. A nossa biblioteca tem até um diferencial que é uma sacolinha, né, que parece a sacolinha de compra. Talvez o doutor já tenha visto muita gente passar pelos corredores com a biblioteca escrito Usina do Saber, né? E traz o livro todo dia porque eles fazem a leitura aqui. Porque às vezes chega em casa, tem o marido, tem o filho, né, ou vai para a escola, tem vários afazeres, então não dá muito tempo, fica cansado. Então, para não perder o hábito, eles trazem o livro e leem ali durante o horário de almoço, na sala de conforto, na própria biblioteca que tem um espaço para isso. Então, o interessante é que, assim, desses nossos 721 usuários cadastrados, 83% do sexo feminino, o que vai de encontro às pesquisas nacionais que mostram que 53% dos 174 milhões de brasileiros entrevistados pelo Instituto ProLivro, que disseram-se leitores, são também do sexo feminino. A mulher tem uma busca maior. Isso, a mulher busca mais. Tá certo que aqui na nossa instituição, a maioria dos nossos colaboradores são do sexo feminino, né? Mas aí, se comparar os nossos resultados com os resultados nacionais, isso mostra que a mulher lê muito. Então, eu lanço um desafio para os nossos usuários, para os nossos colaboradores do sexo masculino, que procurem mais a biblioteca. Vou ter que ir lá, não tem jeito. Resultado, né? Em relação à faixa etária, o nosso público vai dos 18 aos 61 anos de idade, 52% entre 21 e 30 anos, né? Isso é bacana, você vê que é um público jovem, né? Que busca esse conhecimento, que busca a leitura. Para aprender a conversar um pouco mais do que vou tecer com você, Exatamente. Mensaginha e tudo mais. Isso é muito bom, eu faço, você faz, todo mundo faz. Mas você sentar 10, 15, 20 minutos e ter uma conversa inteligente com uma frase que tenha começo, meio e fim, escrita só completamente, com a leitura. Ou pronunciada da forma correta, você só vai conseguir isso com a leitura. Outro dado importante é a questão da escolaridade, né? 28% dos nossos leitores hoje aqui na instituição são de nível superior, seguidos de 22% de nível técnico e 14% de ensino médio. Eu gostaria de frisar aqui que isso não vai de encontro à pesquisa nacional, tá? O que acontece é que na nossa instituição, né, isso não quer dizer, esses dados não querem dizer que os profissionais de nível superior leem mais, né?
Na nossa instituição, os nossos profissionais são, em maioria, de nível superior, tá? Então, eu não queria deixar isso como uma regra, assim, lê mais quem tem maior formação, quem tem mais estudos. Às vezes não é nem isso. Não é isso. Então, eu só queria dizer assim, os nossos dados são esses, mas não é o que reflete as pesquisas nacionais, tá? E em relação ao tipo de leitura, o que os nossos usuários procuram mais, né? Primeiro vem os romances, né? As literaturas. Depois vem os livros espíritas. Eu tenho uma procura muito grande por livros espíritas, né? E as pessoas leem e me contam as histórias. Eu acho isso interessante. E depois os livros de psicologia, dentro da classe psicologia, os motivacionais, né? A importância de confiar, amar ou depender, e outros livros motivacionais. E depois os livros infantis. Então, estes são os resultados que nós temos hoje. E eu só queria dizer assim, que junto desses resultados vem histórias que me deixam muito feliz. Por exemplo, eu tenho uma leitora que eu falo que é uma das minhas pupilas, são duas na verdade, né, que a gente acaba se identificando, que a gente fica ali mediando essa leitura. E eu me lembro que uma delas, quando chegou, as duas são do Serviço de Hotelaria, Higiene e Limpeza, e uma delas, quando chegou até a biblioteca, foi com uma colega que foi buscar um livro, e ela disse, eu não vou nem me cadastrar porque eu não gosto de ler. Aí eu falei, mas a senhora já leu? Essa aí que eu quero. Essa eu tenho que cativar, né? Eu tenho que... mas a senhora já leu? Mas eu tenho dificuldade, eu não tenho tempo. Mas e se a senhora ler tal livro? E eu lembro que eu mostrei para ela um livro e disse para ela, olha, começa por esse, é um livro pequenininho, né? E se você não gostar, você não lê mais. Mas se você gostar, eu tenho certeza que você vai virar a minha cliente. E hoje ela já leu 20 livros em menos de 4 meses, né? E eu encontrei com ela na segunda-feira à noite, a hora que eu estava saindo do hospital, ela estava no horário de janta, e ela falou assim, Dani, pede para as minhas colegas de setor pararem de brigar comigo. Aí a colega dela disse, mas ela não tem tempo pra gente, ela só fica presa a esses livros, ela só quer saber de ler. E ela me disse, eu não sei mais, eu não posso mais ficar sem ler. Ela falou, o livro mudou muito a minha vida. E isso para mim, quer dizer, eu consegui, pelo menos com essa, né, alcançar o nosso objetivo, que é de formar um leitor. É de fazer com que, através da leitura, ele possa mudar uma realidade. E aí, um outro caso é de uma, também funcionária da Hotelaria, Higiene e Limpeza, que ela já gostava de ler, mas ela tinha dificuldade de acesso aos livros, não tinha tempo para ir à biblioteca pública, coisa e tal. E aí ela começou a pegar os livros, e ela falou assim, mas a falta de tempo, eu chego em casa, eu fico cansada, me dá um sono, não sei o quê, mas eu vou dar um jeito. E ela deu um jeito. Então, muitas vezes que eu estou indo embora, por volta das 6h30, às vezes 7 horas, eu encontro ela na pracinha. Essa pracinha que tem aqui em frente à saída dos funcionários, e ela está sempre ali com o livro fazendo a leitura. Então, a leitura tornou-se um hábito diário. Então, né? Para mudar, só basta a pessoa querer. Né? Eu tenho aqui o papel, enquanto bibliotecária, de mediar, de apresentar o livro, de levar o livro até os leitores, que eu não posso esperar que esses leitores venham até mim. Eu preciso de alguma forma, e esses usuários, 721 usuários que nós já temos, são nossos multiplicadores, porque levam os livros para as famílias. Mas a pessoa tem que... E a pessoa tem que querer, e vale a pena. Ela precisa acreditar que o livro vai trazer um significado todo especial na vida dela. Bom, Dani, queria agradecer toda essa explicação e eu vou fazer a sua última pergunta. Você é uma leitora? Eu sou uma leitora. Um livro a cada 3 meses ou mais que isso? Eu tento um livro a cada 3 meses. Tem épocas em que leio mais e épocas em que leio menos. Mas não pode, você sabe que tem que ser um pouquinho mais que isso. Tenho, mas eu me cobro muito isso. Você é responsável pela sua mudança. Eu me cobro muito isso. Bom, muito obrigado pela entrevista. Hoje você descobriu mais um diferencial do Hospital de Câncer de Barretos. Então temos uma biblioteca para os funcionários, vidas mudando com certeza, descobrir um pouquinho a respeito dessa profissão um pouco obscura, mas não é nada disso. Procure um pouco na internet, bibliotecário, biblioteconomia, ou cientista da informação. Você vai ficar agora com o quadro Trocando Ciência em Miúdos, mas não esqueça de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Curta o Facebook www.facebook.com/hcancerbarretos. E voltamos em breve. Olá,
Estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos e hoje nós temos aqui como convidado o mestre Augusto Marino, ele que é pesquisador aqui do Laboratório de Biologia Molecular da Fundação Pio XII e recentemente ele defendeu o seu mestrado aqui na instituição. O seu mestrado foi sobre câncer de mama e ele descobriu umas novas moléculas aí que podem ser úteis em pacientes que têm câncer de mama. Olá, Augusto, como vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Augusto, eu sei que você então fez um estudo em pacientes com câncer de mama e aí você pesquisou algumas moléculas novas. Conta pra gente um pouquinho como é que foi o seu estudo, Augusto. Então, a ideia do nosso estudo surgiu com uma conversa com o corpo clínico do hospital, onde tinha-se a dúvida de por que alguns tumores pequenos tinham um comportamento muito mais agressivo do que outros que eram muito parecidos. Então, nós tivemos a ideia de fazer uma investigação molecular desses tumores. Então, assim, as moléculas são parte das células, né, que regulam diversas funções dentro das células. E a partir dessas alterações, a célula pode proliferar, crescer descontroladamente, se multiplicar descontroladamente. E isso são características dos tumores. Então, nós tentamos fazer uma investigação de um tipo de molécula específica chamada microRNA. Então, vocês estudaram algumas moléculas chamadas microRNA que elas podem, então, segundo o que você falou, tornar o tumor mais agressivo ou menos agressivo. O que é essa agressividade? Quando um tumor é mais agressivo do que outro? A questão que a gente estava principalmente interessado em estudar é a questão da metástase, ou seja, a capacidade do tumor de sair de onde ele está e se espalhar para outros lugares do corpo. E que é uma questão muito importante hoje em dia no estudo do câncer. E você conseguiu então identificar algumas moléculas que podem então fazer com que o tumor ele se espalhe pelo corpo mais rapidamente do que outros tipos de tumor, é isso? Isso. Nós tivemos alguns resultados muito interessantes com algumas dessas moléculas, onde a atuação delas pode causar características mais agressivas para o tumor. Então, eles têm uma maior capacidade de se espalhar e talvez seja até uma função, a gente espera que talvez possa ser como um futuro diagnóstico auxiliando a identificação clínica. E você acha que essas moléculas, como você falou, que pode algum dia ser utilizado na parte clínica, você está se referindo a alguma medicação que possa combater essas moléculas que tornem o tumor mais agressivo, é isso? A princípio, mais como uma questão de um auxílio no diagnóstico. Mas futuramente, com mais estudos, assim, é necessário mais pesquisa nessa área. Quem sabe, talvez até um medicamento. E quantas moléculas você conseguiu identificar como possíveis moléculas que tornam o tumor mais agressivo? Foi difícil fazer essa identificação dessas moléculas? Foi difícil, mas o Hospital de Câncer de Barretos conta com um centro de pesquisa de excelência comparado com instituições internacionais e os equipamentos que a gente tem aqui permitem fazer um trabalho de altíssima qualidade utilizando equipamentos de última geração. Então nós conseguimos identificar cerca de 3 moléculas que têm um grande potencial e a gente quer continuar estudando nessa linha de pesquisa. E você vai publicar isso em algum lugar? Ou seja, alguma revista médica, científica? Como é que você vai fazer com esses seus resultados que forem inéditos? Assim, nós estamos tentando fazer uma publicação internacional numa revista de alta relevância científica na parte de câncer de mama. Augusto, muito obrigado pela sua entrevista. A gente viu hoje que aqui o Hospital de Câncer de Barretos está desenvolvendo pesquisa de ponta. O hospital conseguiu, então, através da pesquisa do Augusto, identificar 3 novas moléculas que no futuro podem ser utilizadas aí para diagnóstico e também ajudar no tratamento do câncer de mama. Espero vocês na próxima semana. Até lá!